prophecy of Zechariah 13 verses 7 to 9 A profecia de Zacarias, capítulo 13, versículos de 7 a 9, really beams out this aspect of Christianity to be an overcomer. faz resplandecer este aspecto do cristianismo de ser um vencedor, To overcome the moral decay of this world. de vencer a decadência moral deste mundo. And that's why the Lord celebrates this very important aspect of Christ Jesus E é por isso que o Senhor celebra este aspecto tão importante de Cristo Jesus, of Enoch and then Christ Jesus as overcomer. de Enoque e então Cristo Jesus como vencedores, To live a life of an overcomer, to overcome sin, to overcome the flesh, para viver a vida como um vencedor, vencer o pecado, vencer o mundo. So now I want to go into the message of overcoming sin then. Então agora eu quero entrar na mensagem de vencer o pecado. Now that I've set up a wonderful foundation, I began with the definition, Agora que eu já estabeleci um maravilhoso fundamento, eu comecei com a definição, and then now we are going into the prophecy in the Bible that bespoke that you shall be an overcomer as a Christian. então agora nós vamos para a profecia na Bíblia que profetizou que você deve ser um vencedor como cristão. Starting right from the book of Acts, chapter 1, Começando no livro de Atos, capítulo 1, starting from no other place other than the book of Acts, chapter 1, começando em nenhum outro lugar, mas no livro de Atos, capítulo 1, that powerful emulation, the powerful symbolism that the Lord left us on overcoming sin, aquela poderosa emulação, aquele poderoso simbolismo que o Senhor deixou para nós a respeito de vencer o pecado. and he says, overcoming sin E ele diz, vencendo o pecado. I could read Acts, the book of Acts, chapter 1, Eu posso ler Atos, o livro de Atos, capítulo 1, I'm reading Acts chapter 1 verses 9 to 11, and this is what he says. eu estou lendo o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Isto é o que ele diz. After he said this, he was taken up before their very eyes, Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, diante dos seus próprios olhos, and a cloud hid him from their sight. e uma nuvem o encobriu dos olhos deles. Look at how powerful the dramatization of the overcomer. Vejam quão poderosa é a dramatização de vencer. That the final objective, the final test Que o objetivo final, o teste final, the final blueprint of an overcomer o plano original final de um vencedor, of the life of a Christian that has overcome sin is verse 9. da vida de um cristão que venceu o pecado, é o versículo 9. That after he said this, he was taken up before their very eyes, Tendo dito isso, ele foi elevado diante dos seus olhos, and a cloud hid him from their sight. e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. That Christian may finally be taken into eternity in heaven. De que este cristão seja finalmente elevado à eternidade
no céu. That is the ultimate of living an overcoming life, a life that overcomes the flesh. Este é o ápice de viver a vida do vencedor, a vida que venceu a carne. A life that overcomes sin, overcoming sin. A vida que vence o pecado, vencendo o pecado. They were looking intently up into the sky as he was going when suddenly two men dressed in white. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, Two angels clothed in human form, dressed in white, stood beside them. 2 anjos em forma humana, vestidos de branco, apareceram ao lado deles. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? Homens galileus, eles disseram, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Intently into the sky. Olhando fixamente para o céu? This same Jesus who is taken from you, know ye not that he will be brought back? He will come back in the same way. Acaso não sabeis que este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir? So this is very powerful, beloved people. Então isto é muito poderoso, povo amado. When you read the book of Acts, chapter 1, verses 9 to 11, verse 9 stands out. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, o versículo 9 ressalta. Verse 9 now explains fully the reason the Lord calls this generation to live an overcoming life. O versículo 9 explica completamente por que o Senhor está chamando esta geração para viver uma vida como vencedores. A life that overcomes sin. Uma vida que vence o pecado. Why he calls you as Christian believers to overcome the sinful flesh of this time. Por que ele está chamando vocês, como crentes cristãos, para vencer a carne pecaminosa deste tempo? The moral decay of this life. A decadência moral desta vida. Why the Lord is saying that you must overcome sin. Por que o Senhor está dizendo que vocês têm que vencer o pecado? And look at what happened in Genesis chapter 4, verse 7. E veja o que acontece em Gênesis capítulo 4, versículo 7. He says, if you do what is right, he was talking to Cain. Se você fizer o que é correto, ele está falando com Caim. If you do what is right, will you not be accepted? Se você fizer o que é certo, acaso não será aceito? But if you do not do what is right, sin is crouching at your foot, at your door. Mas se não fizeres, saiba que o pecado jaz à tua porta. It desires to have you. You must overcome it. Ele deseja te possuir, mas você deve dominá-lo. You must master it. You must overcome it. Você tem que dominá-lo, você tem que vencê-lo. In King James it says, Na versão King James, ele diz: if thou doest well, shalt thou not be accepted? Se tu fizeres o bem, não serás aceito? And if thou
doest not well, sin lies at the door. E se tu não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta. And unto thee shall be his desire, E sobre ti será o seu desejo, and thou shalt rule over him. e tu deves dominá-lo. Which means you must overcome sin. O que significa? Você deve vencer o pecado. He's talking about overcoming sin. Ele está falando a respeito de vencer o pecado. And so, beloved people, the life of perseverance Então, povo amado, a vida de perseverança, a separated Christian life, uma vida cristã separada, overcoming the moral decay of this world, vencendo a decadência moral deste mundo, overcoming the blasphemous life you see all over this world, vencendo a vida blasfema que você vê por todo este mundo, overcoming the popular life you see all people fall to in this life, vencendo o popularismo, a vida popular, normal, que você vê todas as pessoas caindo nesta vida. He says that in his design, he intended that when he sent Christ the Messiah to the church, Ele está dizendo que o seu desígnio ao enviar Cristo Jesus o Messias para a igreja, that Christ the Messiah teach a lasting lesson to the Christian believer. é para que Cristo o Messias ensine uma lição duradoura para o crente cristão. A lesson on overcoming sin. Uma lição a respeito de como vencer o pecado. Because he himself prophesied in Zechariah 13, verses 7 to 9, Porque ele mesmo profetizou em Zacarias 13, versículos de 7 a 9, that he would prevail over the subjugation of sin, que ele prevaleceria sobre o jugo do pecado, over the assaults of this world, sobre os ataques deste mundo, the repression, the oppression, the raging battle in the mind, a opressão, a depressão, a batalha feroz na mente, the battle in the workplace, a batalha no local de trabalho, the battle in the house of the Lord that the enemy has launched, the assault. e também na casa do Senhor, o ataque que o inimigo lançou. And then he overcame when his body was missing in the grave. Finally overcame. Então ele venceu, quando seu corpo não foi achado no túmulo. Finalmente ele venceu. He prevailed. He finally quashed sin and he trashed it. Ele finalmente esmagou o pecado e o descartou. And in so doing, he taught a lasting lesson to the present generation. E ao fazer isto, ele ensinou uma lição duradoura a esta geração atual, That you too may overcome sin. de que vocês também podem vencer o pecado, That you too may overcome the moral decay of this world. para que vocês também possam vencer a decadência moral deste mundo. So you wonder really why the present day church, the believers, E você fica realmente pensando por que a igreja deste tempo presente, os crentes,
still live in the moral decay. In fact, they seem to have settled there. Ainda estão vivendo na decadência moral? Na verdade, eles parecem estar bem acomodados lá. The moral decay of this life, of this sinful world, the dark world. Na decadência moral desta vida, deste mundo pecaminoso, deste mundo tenebroso. And when you read even the scripture that really talks about the entry of the church into eternity, E quando você lê as escrituras que falam a respeito da entrada da igreja na eternidade, there's no other lesson which resonates from there other than overcoming sin. não há nenhuma outra lição que ressoa de lá a não ser vencer o pecado. Overcoming the moral decay of this world, overcoming the flesh. Vencendo a decadência moral deste mundo, vencendo a carne. And that is the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 56. It says, E isto está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 56. Ele diz: I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God Almighty. Isto vos declaro, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino do Deus Todo-Poderoso. Nor does the perishable inherit the imperishable. Nem o que é perecível herdar o imperecível. So look at what he's talking about there. He's talking about the moral decay Então, olha a respeito do que ele está falando lá. Ele está falando a respeito da decadência moral. He's talking about the sinful desires of the flesh. Ele está falando a respeito dos desejos pecaminosos da carne. He says, anybody that says they are born again and still walks within the realm of the flesh, E ele diz que todo aquele que diz que é nascido de novo, mas ainda está andando dentro da dimensão, dentro da esfera da carne, within the realm of the moral decay of this world, dentro da dimensão da decadência moral deste mundo, anybody that has not yet overcome sin and the flesh, todos aqueles que ainda não venceram o pecado e a carne, he says, will not inherit the glorious kingdom of God. ele diz, não vão herdar o glorioso reino de Deus. And he says, nor does the perishable inherit the imperishable. Ele diz, nem o perecível pode herdar o imperecível. He says, listen, I tell you a mystery, we will not all sleep. Ele diz, ouçam, eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, But we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. mas transformados seremos todos, em um flash, em um piscar de olhos, ao som da última trombeta. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, and we will all be changed, and we will be changed. e nós seremos transformados. Again, 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 56. I'm reading 53 now. Novamente, estou lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 56. Estou lendo 53 agora. For the perishable must clothe itself with the imperishable, Pois é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade and the mortal with immortality. e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. When the perishable has been clothed with the imperishable,
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, and the mortal with immortality, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. So this is very powerful, beloved people. It still goes a long way to trumpet. Então, isto é muito poderoso, povo amado. Ele continua ainda trombeteando. The power of overcoming sin. O poder de vencer o pecado. He's saying that if there is any definition of Christian salvation that needs to come to you today, come home to you, Ele está dizendo que se há alguma definição de salvação cristã que tem que vir a você hoje e permanecer em você, it is the fact that the gospel of Jesus é o fato de que o Evangelho de Jesus is meant to process the Christian. There is a continuous processing deve processar os cristãos. Há um contínuo processamento and move the Christian from perishable to imperishability. e mover os cristãos do imperecível para a imperecibilidade, From mortal to immortality. do mortal para a imortalidade, From corruption to incorruptibility. da corrupção para a incorruptibilidade. And it says that when the life, the fiber, the core of the Christian E ele está dizendo que quando a fibra, o cerne do cristão, the foundations, the pillars that support your Christian salvation, o fundamento, os pilares que sustentam a sua salvação cristã, have now become imperishability, immortality, and incorruptibility. agora se tornaram imperecibilidade, incorruptibilidade, imortalidade. Then he says, you are now an overcome. Então ele diz: agora você é um vencedor. You have now overcome the flesh, because it says the flesh, he begins by saying, Você agora venceu a carne, porque ele começa dizendo the flesh and blood will not inherit the kingdom of God. que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. So he's saying, overcoming sin is essentially submitting oneself to the processing of the Holy Spirit. Então ele está dizendo que vencer o pecado é essencialmente submeter-se ao processamento do Espírito Santo, That the gospel may complete the beautiful work and the final objective of the gospel, para que o Evangelho possa completar o lindo trabalho e o objetivo final do Evangelho, and process you to the extent that that which is perishable becomes imperishable, e te processar até o ponto em que aquilo que é imperecível torna-se imperecível. that which was initially mortal in you becomes immortal, Aquilo que era inicialmente mortal em você torna-se imortal. and that which was corrupt in you is converted into incorruptibility. E aquilo que é corruptível em você é convertido em incorruptibilidade. So the pillars of your life then become imperishability, immortality, and incorruptibility. Então, os pilares da sua vida se tornam imperecibilidade, incorruptibilidade, imortalidade.
And he says that when that is achieved in you, then surely you are now living the life that has overcome sin. E ele está dizendo que quando isto é atingido em você, então certamente você está vivendo a vida que venceu o pecado. Then you have begun to walk the way Enoch walked before God. He walked with God until he was taken up the glorious stairs of heaven. Então você começou a andar o caminho que Enoque andou diante de Deus, ele andou com Deus, até que ele foi levado até os gloriosos degraus do céu. And the Lord has now used he that speaks with you E o Senhor agora tem usado este que fala com vocês to demonstrate to this world how Enoch walked the stairs into heaven. para demonstrar para esse mundo como que Enoque andou nos gloriosos degraus até entrar no céu. How those who enter heaven. Como que aqueles que entram no céu. Because now, he that speaks with you has brought into the picture and the conversation the glorious stairs of eternity. Porque agora, este que fala com vocês trouxe até esta conversa os gloriosos degraus da eternidade. Who knew that a few years ago, even a few months ago? Quem sabia destes degraus alguns anos atrás ou alguns meses atrás? But we know that when they're taken out, they step on the glorious stairs of heaven and enter eternity. Mas agora nós sabemos que quando eles forem levados, eles vão subir aqueles gloriosos degraus e vão entrar na eternidade. And that's why today I want to celebrate the life of those that overcoming sin. E é por isso que hoje eu quero celebrar a vida daqueles que venceram o pecado. I want to impart unto you, I want to emphasize unto you Eu quero imputar em vocês, eu quero enfatizar para vocês the benefits of living a life as a Christian, a life that has overcome sin. os benefícios de viver uma vida como cristãos, uma vida que venceu o pecado. The benefits of overcoming the flesh in your Christian worship experience, beloved people. Os benefícios de vencer a carne na sua experiência de adoração cristã, povo amado. Number one, Número 1. when you overcome sin, when you live your life overcoming the flesh, Quando vocês vencem o pecado, quando vocês vivem uma vida que venceu a carne, the first benefit that the Lord will hand to you is eternal life. o primeiro benefício que o Senhor vai entregar para vocês é a vida eterna. Eternal life. And under eternal life, I want to read the following scriptures. Vida eterna. E a respeito de vida eterna, eu quero ler as seguintes escrituras. I want to go right straight to the book of Genesis. As you know, I always derive them right from the beginning. Então vamos diretamente ao livro do Gênesis. Como vocês sabem, eu sempre trago desde a origem. The book of Genesis, chapter 2, verse 9. O livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9. The benefits of overcoming sin. Os benefícios de vencer o pecado. Living a Christian lifestyle that overcomes the flesh. Vivendo um estilo de vida cristão que venceu a carne. Genesis chapter 2, verse 9, beloved people. He says, Gênesis capítulo 2, versículo 9, povo amado, isto é o que ele diz. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. E o Senhor Deus fez nascer então do solo
todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. So you see that in the middle of the garden, right there, is the tree of life. Então vocês veem isso, que lá, bem no meio do jardim, está a árvore da vida. And then, while he has placed the tree of life there, look at what happened at the fall of man. E então, mesmo tendo ele colocado a árvore da vida lá, olha o que acontece na queda do homem. Genesis chapter 3, verse 24. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Says, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden Depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden cherubim of glory and a flaming sword flashed back and forth to guard the way to the tree of life. querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. So you see that the tree of life is the symbol of eternal life. Então, vocês veem que a árvore da vida é o símbolo da vida eterna. Everybody knows that the tree of life symbolizes eternal life. And I've spoken with you that these two that speak with you Todos sabem que a árvore da vida simboliza a vida eterna. E eu já falei para vocês que estes dois que falam com vocês have a very powerful relationship with the tree of life. têm um relacionamento muito poderoso com a árvore da vida. The Lord has engaged them with the tree of life. O Senhor os relacionou com a árvore da vida. And the tree of life is this very powerful, symbol of eternal life. E a árvore da vida é este poderoso símbolo da vida eterna. So when I say that overcoming sin Então, quando eu digo que vencer o pecado will earn you the reward of eternal life, vai te fazer ganhar a recompensa da vida eterna, I essentially mean that you gain access to the tree of life. eu essencialmente quero dizer que você terá acesso à árvore da vida. Now look at what happens when the overcomer, the Messiah, the Redeemer comes. Agora olha o que acontece quando o vencedor, o Messias, o Redentor, vem. Then you have Genesis chapter 3 verse 21 put in place by the Lord. Então você tem Gênesis capítulo 3, versículo 21, estabelecido pelo Senhor. And the Lord made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. E o Senhor fez vestes de pele para Adão e sua esposa e os vestiu. First from the fig leaves, the Lord now, the first death that comes out of there, Primeiro as folhas de figueira, e o Senhor agora, a primeira morte que vem de lá, symbolizing the Lamb of God that would die for the sins of men to restore them back to the Lord. simboliza o Cordeiro de Deus que iria morrer pelos pecados dos homens para restaurá-los de volta para o Senhor. The innocence before disobedience, Para restaurar a inocência que era antes da desobediência, but he clothes them in Genesis 3:21 with the skin which simulated.
E ele os cobriu, em Gênesis 3:21, com a pele que simulava, which forecasted, foretold, que previa, que profetizava, projected the garment of righteousness that would come, que projetava as vestes de justiça que viriam, that would eventually now open up the way to the tree of life that had been closed in Genesis 3:24. para eventualmente agora abrir o caminho para a árvore da vida que tinha sido fechado em Gênesis 3:24. And that's why now you see Revelation 19 E é por isso que agora você vê Apocalipse 19 emulating the four prophecy you saw in Genesis 3:21. imitando a profecia que você viu em Gênesis 3:21. The book of Revelation, beloved people, chapter 19. And this is what he says. O livro do Apocalipse, povo amado, capítulo 19, isto é o que ele diz. Revelation 19, verse 8. Apocalipse 19, versículo 8. When he's talking about the entry of the church through the glorious stairs of heaven, he says, Quando ele está falando da entrada da igreja através dos gloriosos degraus, então ele diz: fine linen, bright and clean, was given her to wear when the wedding banquet arrived. linho finíssimo, resplandecente e puro foi-lhe dado para vestir quando a ceia das bodas chegam. And then he says, fine linen stands for the righteous acts of the saints. Então ele diz que o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. So now you see that the garment that was lost in the garden Então agora você vê que as vestes que foram perdidas no jardim, and then the four prophecy of restoration in Genesis 3:21, e então a profecia de restauração em Gênesis 3:21, the animal that the Lord offered and then covered them with the skin of that animal, o animal que o Senhor ofereceu e então os cobriu com a pele daquele animal, when he now installed and instituted the worship, the sacrifice of the blood for the first time, quando ele agora instaurou e estabeleceu a adoração do sacrifício do sangue pela primeira vez, then now you see when the church is entering heaven, então agora você vê que quando a igreja está entrando no céu, she's at Revelation 19 verse 8, and she's wearing the garment of righteousness. ela está em Apocalipse 19:8 e ela está vestindo as vestes de justiça. And when she wears that garment of righteousness, E quando ela vestir estas vestes de justiça, what happens to her? All this I'm speaking within the context of the first three words, o que acontece com ela? Tudo isso que eu estou falando ainda é dentro do contexto da primeira recompensa, for overcoming the flesh, overcoming sin. a recompensa por vencer a carne, por vencer o pecado. That first three words of eternal life. A primeira recompensa da vida eterna. All these scriptures of Genesis 2:9, Todas estas escrituras de Gênesis capítulo 2, versículo 9, Genesis 3:24, Gênesis 3:24, Genesis 3:21, Gênesis 3:21 and now Revelation 19 verse 8, e agora Apocalipse 19, versículo 8. and now again Revelation chapter 2 verse 7. E agora novamente também Apocalipse capítulo 2, versículo 7. They are all being spoken unto you within the context of the reward. Todas estas escrituras estão sendo faladas a vocês dentro do contexto da recompensa. The reward that will be given to those that live an overcoming Christian lifestyle.
A recompensa que será dada para aqueles que vivam um estilo de vida cristã vitoriosa. Look at Revelation chapter 2 verse 7. It says the following. Olhem em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ele diz o seguinte: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, look at that now, Ao vencedor, olha isto agora. I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. That is what I meant when I said that the reward you get É isto que eu quis dizer quando eu disse que a recompensa que vocês receberão for overcoming, for living a Christian lifestyle that has overcome sin, por vencer, por viver um estilo de vida cristão que venceu o pecado, by overcoming sin in this life, por vencer o pecado nesta vida. the reward you get is eternal life. Now look, A recompensa que você recebe é a vida eterna. Agora olha. he says here in verse 7, Revelation 2 verse 7, Ele diz aqui no versículo 7, Apocalipse 2, versículo 7. he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, look at that, the overcomers of sin, the overcomers of the flesh of this world, Aquele que vencer, olha isto, os vencedores do pecado, os vencedores da carne deste mundo. he says, to him who overcomes, Ele diz, ao vencedor, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. And I say the tree of life symbolizes eternal life. E eu disse que a árvore da vida simboliza a vida eterna. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado! The first benefit I advanced here to you is eternal life. O primeiro benefício que eu estou adiantando para vocês aqui é a vida eterna. Again, now, in finishing, I'm reading Revelation 21, verse 1. Novamente agora, para terminar, eu estou lendo Apocalipse 21, versículo 1. Still within the eternal life. Ainda dentro do contexto da vida eterna. Then I saw a new heaven and a new earth, Então eu vi um novo céu e uma nova terra, for the first heaven and the first earth had passed away, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, and there was no longer any sea. e o mar já não existe. So he's really talking about your access, how you'll access eternity, eternal life, beloved people. Então, ele realmente está falando a respeito de como vocês vão acessar o seu acesso à eternidade, povo amado. Then he's saying again Então ele está dizendo novamente that they that overcome, he will give access to the tree of life. Ele dará acesso à árvore da vida. And I said, the tree of life symbolizes eternal life. E eu disse que a árvore da vida simboliza a vida eterna. So living a Christian lifestyle in which you have purpose to overcome sin. Então, viver um estilo de vida cristã, no qual você se propôs a vencer o pecado. Your purpose that in this Christian lifestyle I am going to overcome flesh. Você se posicionou em:
No meu estilo de vida cristã, eu me proponho a vencer a carne. That is the sexual desires of this flesh. Isto é, o desejo sexual desta carne, The sexual lust, the moral decay, a cobiça pelo sexo, a decadência moral, lies, corruption, everything, idolatry. mentiras, corrupção, tudo isto, idolatria, All these things put together that the flesh is carrying. todas estas coisas juntas é o que a carne está carregando. And it doesn't matter who you are. E não importa quem você é, It doesn't matter whether you're a banker, a teller in the bank, não importa se você é um banqueiro ou você é um bancário, you're a motorcycle rider, you're a taxi driver, se você é um motoqueiro ou motorista de táxi, you are a CEO of a company, you're a police officer, you're a doctor, a lawyer. se você é supervisor de uma empresa, se você é um policial, se você é um médico, se você é um advogado, A nurse. It really does not matter. uma enfermeira, realmente não importa. He's saying the calling, the Christian calling, O Senhor está dizendo que o chamado cristão, is really a calling unto us to live a lifestyle in which you overcome the flesh, you overcome sin. é um chamado para nós vivermos um estilo de vida no qual você vence a carne, no qual você vence o pecado. And I already brought it unto you from the book of 1 Corinthians 15, verse 50 to 56. E eu já trouxe para vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 56, Where you see now he's talking about the entry of the church. onde você vê agora que ele está falando a respeito da entrada da igreja, But he's emphasizing on overcoming the flesh. He says the flesh and the blood will not inherit. mas ele está enfatizando vencer a carne, porque ele diz que carne e sangue não herdarão. They will not inherit the glorious kingdom of Yahweh. Eles não vão herdar o glorioso reino de Yahweh. Emphasizing that you have to overcome the flesh, Ele está enfatizando que você também deve vencer a carne, together with its corruption, its perishability, and its mortality. juntamente com a sua corrupção, com a sua perecibilidade, com a sua mortalidade, So that you may now move into the realm of imperishability, immortality, and incorruptibility. para que agora você entre na dimensão da imperecibilidade, da incorruptibilidade e da imortalidade. And he says beautifully here E ele fala lindamente aqui that the first reward is eternal life. He says, que a primeira recompensa é a vida eterna. Ele diz: whosoever overcomes the flesh, que todo aquele que vencer a carne, to him will be given access to the tree of life, which is the paradise of God. a ele será dado acesso à árvore da vida que está no paraíso de Deus. So I'll give you 2 or 3 more benefits and rewards Então eu darei a vocês mais 2 ou 3 benefícios, recompensas, that living a Christian lifestyle that overcomes the flesh will earn you que você receberá ao viver um estilo de vida vitorioso sobre a carne. at this very, very critical junction, even as the church prepares to enter. Nesta encruzilhada muito crítica, enquanto a igreja está se preparando para entrar. And I want to look at the second benefit of living a holy life by overcoming sin today, a holy Christian lifestyle. Agora eu quero falar a respeito do segundo benefício de viver uma vida santa, hoje, ao vencer o pecado.
um estilo de vida cristã santo. The second one, beloved people, I'm looking right now at the book of Revelation chapter 3. O segundo benefício agora, povo amado, vamos examinar o livro do Apocalipse, capítulo 3. We are turning to Revelation 3. I can begin from verse 4. Please. Vamos abrir em Apocalipse 3. Podemos começar no versículo 4. Ele diz: Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Worthy meaning holy. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Dignos significa santos. I will never blot out their name. Again, I will never blot out his name. E eu jamais apagarei o seu nome. Again, let me read this from verse 4, beloved people. I'm reading King James. It says, Novamente, deixe-me ler a partir do versículo 4, povo amado. Eu vou ler na versão King James. Ele diz: Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments. They shall walk with me in white, for they are worthy. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name, out of the book of life. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. But I'll confess his name before my Father and before his angels. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. And I read NIV, and it says, Eu vou ler na versão NVI. Ele diz: Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Verse 5 of Revelation 3. Versículo 5 de Apocalipse 3. He who overcomes will like them be dressed in white, and I'll never blot out his name from the book of life. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. But will acknowledge his name before my Father and his angels. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. So this is very powerful. So the second benefit Isto é muito poderoso. Então, o segundo benefício of living a Christian lifestyle that overcomes the flesh, that overcomes sin, o segundo benefício que vem de viver um estilo de vida cristã que venceu o pecado e que venceu a carne. that second benefit is the book of life. To have one's name written in the book of life. O segundo benefício é o livro da vida. É ter o seu nome escrito no livro da vida. And the book of life is quite extensive. This is an extensive sermon. But it says, E o livro da vida é muito extenso, é um sermão muito extenso. Mas ele diz: this book of life is essentially
the ledger, the register of all the people that will live with God in heaven. Este livro da vida é essencialmente a lista, o registro de todas as pessoas que viverão com Deus no céu. All those that will enter into the eternity of God Almighty in heaven. Those that will live with God in His heaven. Todos aqueles que vão entrar na eternidade do Deus Todo-Poderoso no céu. Aqueles que viverão com Deus no seu céu. The book of life. O livro da vida. And Exodus chapter 32, Moses talks about this book. Let me say. Em Êxodo 32, versículo 32, Moisés fala a respeito deste livro. E ele diz: Oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. Ó, que grande pecado este povo cometeu! Eles fizeram para si mesmos um Deus de ouro. Verse 32. Versículo 32. But now please forgive their sin. If not, then blot me out of the book you have written. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. So, we have seen in the book of Revelation chapter 3 verse 5 that eternity is not a guarantee. Então, nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que a eternidade não é uma garantia. Eternity is not a guarantee that when I'm born again or when you are born again, then you are guaranteed eternal life. That's what he's saying here. A eternidade não é uma garantia de que quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, então você está garantido na vida eterna. Isso é o que ele está dizendo aqui. Because the Lord Jesus is saying that there are people who will blot out. Porque o Senhor Jesus está dizendo que há alguns nomes que ele vai apagar. He will blot out of the book of eternity, the book of life that belongs to the Lamb of God. Ele vai apagar do livro da eternidade, do livro da vida que pertence ao Cordeiro de Deus. And he's saying that it's going to be very tricky. E ele está dizendo que vai ser muito complicado. The most important thing is going to be making sure that as you live here, a coisa mais importante é que você tenha certeza de que enquanto você está vivendo aqui, as you execute your life on the earth here, that you live a Christian lifestyle that overcomes sin. Que enquanto você estiver vivendo a sua vida aqui na Terra, certifique-se de que você está vivendo um estilo de vida cristã que venceu o pecado. That you sustain your name. That means your name in the book of life you would have to sustain. That's all he's trying to say here. Que você tem que manter o seu nome. Isto significa que você tem que manter o teu nome no livro da vida. É isto que ele vai dizer aqui. And how do you sustain your name in the book of life? E como você mantém o seu nome no livro da vida? He says by living a life that overcomes sin. Ele diz, vivendo uma vida que venceu o pecado. By deliberately overcoming sin in your Christian lifestyle. Deliberadamente vencer o pecado no seu estilo de vida cristã. And in looking at the book of life, just these benefits he's talking about here. I want to turn the book of Revelation chapter 20 verse 15. E observando o livro da vida, este outro benefício do qual ele fala aqui, eu quero ir para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. I'm now looking at the book of life, the second benefit you get by overcoming sin. Eu agora quero falar do livro da vida, o segundo benefício que você recebe por vencer o pecado. Revelation chapter 20 verse 15, it says the following. Apocalipse 20, 15, ele diz o seguinte. It says, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ele diz,
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. So this is very powerful. So he's saying that there are two destinations here. Então isto é muito poderoso. E ele está dizendo que há dois destinos aqui. Either you live a Christian lifestyle that overcomes sin, Que ou você vive um estilo de vida cristão que venceu o pecado and enter into eternity with God Almighty in heaven, e entra na eternidade com o Deus Todo-Poderoso no céu. and he says by overcoming sin, E ele diz que ao vencer o pecado, the second benefit you have is that your name is imprinted, your name is written in the Lamb's Book of Life. o segundo benefício que você tem é que o seu nome é inscrito, é impresso no livro da vida do Cordeiro. And then now he says that the failure to live a life that overcomes sin E ele diz que falhar em viver uma vida que venceu o pecado in this time, in this life, will earn you another destination. neste tempo, nesta vida, vai te levar para um outro destino. When you choose deliberately as a Christian today to live a life in which you are overcoming sin, you overcome the flesh, Que quando você, como cristão, escolhe deliberadamente viver uma vida que venceu o pecado, que venceu a carne, he says, the second benefit that will earn you a place, your name will be sustained in the Lamb's Book of Life. ele diz que o segundo benefício que vai te garantir um lugar é que o seu nome será mantido no livro da vida do Cordeiro. But then he's also saying that if you don't, then you're destined to the lake of fire. Mas ele também está dizendo que se o seu nome não for achado no livro da vida, você está destinado ao lago de fogo. He was thrown into the lake of fire. So these are the events that have been seen already. They will take place. Então ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Então estes são os eventos que já foram vistos, eles vão acontecer. If you don't change your ways today Se você não mudar os seus caminhos hoje, and decide that from today on I'm going to overcome sin in whatsoever I do, e decidir que deste dia em diante eu vou vencer o pecado em tudo que eu fizer, the corruption of this world, the perishability of this world, the mortality of this world, the here and now of this world, a perecibilidade deste mundo, a corruptibilidade deste mundo, a mortalidade deste mundo, este aqui e agora deste mundo. and I'm going to focus on the things of heaven, the things of eternity, the things of everlasting life with God. E eu agora vou focar nas coisas do céu, nas coisas da eternidade, nas coisas da vida eterna com Deus. And in so doing, I'm going to entrench holiness in my life. E ao fazer isto, eu vou aprofundar, arraigar a santidade em minha vida. I'm going to put righteousness in my lifestyle Eu vou implementar a justiça no meu estilo de vida, so that I can pursue eternity. And in so doing, overcome sin and flesh. para que então eu possa buscar a eternidade. E ao fazer isto, vencer o pecado e a carne. But if you don't do so, you can only end up in the lake of fire. E se você não fizer isto, você só pode acabar no lago de fogo. So for those that will be living a life, that will live a life that overcomes the flesh, he says, Então, para aqueles que vão viver uma vida que venceu a carne, ele diz: the second benefit is your name is imprinted in the book of life. o segundo benefício é que o teu nome está inscrito no livro da vida. The same Revelation, chapter 20, I'm reading from verse 12 to 14. Look at what he says.
O mesmo Apocalipse 20, eu vou ler do versículo 12 ao 14. Olha o que ele diz. And I saw the dead, the great and small, standing before the throne, and the books were opened. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Another book was opened, which is the book of life. Um outro livro foi aberto, o livro da vida. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the book. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. The sea gave up the dead that were in it, and death and hate gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. O mar deu os seus mortos, que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Death and hate were thrown into the lake of fire. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. The lake of fire is the second death. O lago de fogo é a segunda morte. So what is he saying here, beloved people? Então, o que ele está dizendo aqui, povo amado? He's saying that how powerful that we can receive this information today before the heavens are closed. Ele está dizendo que quão poderoso que nós podemos receber esta informação hoje, antes do céu fechar. And that every single Christian living in this life, in this world, E que cada cristão que está vivendo nesta vida, neste mundo, must now fight to ensure that they overcome sin in whatsoever they do. agora deve lutar para ter certeza de que vence o pecado em tudo que fizer. Whatever it takes, you must live a life that overcomes sin. Custe o que custar, você tem que viver uma vida que vence o pecado. That's what he's saying. É isto o que ele está dizendo aqui. You must always try to overcome sin because the benefit is tremendously eternal. Você tem sempre que lutar para vencer o pecado, porque os benefícios são tremendos e são eternos. It's everlasting. Nunca acabarão. And I'm reading right now the book of Philippians chapter 4 verse 3. E eu estou lendo agora o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. And it says, yes, I ask you, loyal yoke fellow, A ti, fiel companheiro de jugo, eu peço, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, que auxilies estas mulheres que juntas se esforçaram comigo no Evangelho, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. So he's talking about the perseverance that you would have to contend with certain things. Então ele está falando a respeito da perseverança, que você terá que contender com algumas coisas. The perseverance one would pass through in this life, A perseverança naquilo que temos que passar nesta vida, but deliberately choosing to sustain their name in the book of life, mas deliberadamente escolhendo manter o seu nome no livro da vida, to make sure that they see eternity. para ter certeza de que verão a eternidade. It is very critical that your name be found written in the book of life. É muito crítico de que o seu nome seja achado escrito no livro da vida.
And he says that is one of the main benefits of overcoming sin in this life. E ele diz que este é um dos principais benefícios de vencer o pecado nesta vida. And he says in the book of Revelation, chapter 13, verse 8, look at what he says here. E ele diz, o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, olha o que ele diz aqui. It says, all the inhabitants of the earth, is talking in terms of the great tribulation and the beast that comes. E ele diz, todos os habitantes da terra, ele está falando em termos da grande tribulação e da besta que está vindo. To force the whole earth to worship the devil. Então é claro que a terra inteira vai adorar o diabo. It says, all the inhabitants of the earth will worship the beast. Ele diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta. All whose names have not been written in the book of life that belongs to the Lamb. Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, That was slain from the creation of the world. que foi morto desde a fundação do mundo. Again, underscoring the importance of having your name written in the book of life that belongs to the Lamb of God. Novamente, enfatizando a importância de ter o teu nome escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro de Deus. Why? Because while others will be worshiping Satan, you'll be in the safety of heaven. Por quê? Porque enquanto os outros estarão adorando a Satanás, você estará na segurança do céu. Because your name was found written in the book of life. Porque o teu nome foi achado escrito no livro da vida. And you'll be in the paradise of God. E você estará no paraíso de Deus. In paradiso, paradise. No paraíso, paradise. In Revelation 21, verse 27, Apocalipse 21, versículo 27. still underscoring the importance of having your name in that book. Ainda enfatizando a importância de ter o seu nome naquele livro. This benefit of living a life that overcomes sin. Este benefício de viver uma vida que venceu o pecado. Revelation 21, verse 27, this is what it says. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Isto é o que ele diz. Nothing impure will ever enter it. They talk about the New Jerusalem. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Ele está falando da Nova Jerusalém. Nor anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. So, it becomes to you now as though the book of life is actually the standard. Então, isto agora se tornou para você como se, na verdade, o livro da vida é o padrão. It is the register of the citizens of heaven. É o registro dos cidadãos do céu. It's the book, it's the ledger that contains the names of those that will enter heaven. É o livro, é a lista que contém o nome daqueles que vão entrar no céu. Those that will enter the New Jerusalem, the eternal city of God. Aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém, a cidade eterna de Deus. And he says, as you live your life on the earth now, E ele diz, enquanto você vive a sua vida na terra agora, you are making certain decisions that have eternal consequences. você está tomando algumas decisões que têm consequências eternas. And choosing to live as you are overcoming sin. E escolhendo viver uma vida que vence o pecado. By overcoming sin, overcoming the flesh, to live your Christian life
and overcome sin. Vencendo o pecado e a carne. Viver a sua vida cristã vencendo o pecado. And deliberately purpose to overcome the flesh. E deliberadamente se dispôs a vencer a carne. Earns you a place. Earns your name a place in the book of life. Conquista para você um lugar. Conquista para o seu nome um lugar no livro da vida. And in so doing, look at what he says. He says so beautiful because E ao fazer isto, olha o que ele diz. E ele fala de uma forma tão linda, por quê? now everything good in heaven is assigned to those whose names are found written in the book of life. Porque tudo que é bom no céu é destinado para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. And that's why, beloved people, E é por isso, povo amado, it is going to be very important for the church right now to ensure that she overcomes sin. vai ser muito bom para a igreja agora de que ela tenha certeza de que ela vence o pecado. Everything has been given her. Tudo já foi dado a ela. Christ already died on the cross and surrendered victory to you. Cristo já morreu na cruz e já entregou a vitória para você. Handed it down to you free of charge. Já entregou a vitória para você sem cobrar nada. The Holy Spirit came to enable you to harness that inheritance of heaven into your life. O Espírito Santo veio para te capacitar a inserir esta herança do céu em sua vida. Number 3, the benefit of overcoming the flesh. Número 3. O benefício de vencer a carne. The third benefit of overcoming the flesh is found in Revelation chapter 21, verse 8. O terceiro benefício de vencer a carne você encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Revelation 21, verse 8. And he says, Apocalipse 21, 8. Ele diz: but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, porém, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all the liars, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. And it says, this is the second death. Why have I read it? E ele diz: esta é a segunda morte. Por que eu estou lendo isto? I've read it because I wanted to define to you that there is a second death. Eu li porque eu queria definir para vocês que há uma segunda morte. Again, I read the book of Revelation, chapter 21, verse 8. I'm reading now King James. It says, Eu vou ler novamente Apocalipse 21, versículo 8, na versão King James. Ele diz: but the fearful, the unbelieving world, the abominable, the murderers, the whoremongers, the warmongers, mas os covardes, o mundo incrédulo, os abomináveis, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, the sorcerers, the idolaters, and all liars, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. remember when you lie, look at this now. Lembrem-se, quando vocês mentem, olha isto agora. And all liars
shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, E todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre, which is the second death. That's the burning sulfur. que é a segunda morte, que é o lago de fogo que queima com enxofre. So, in this way, he's defining to you that there is a second death. Então, desta forma, definindo para vocês que há uma segunda morte, Amplified says, a versão amplificada diz: but as for the cowards and the ignoble and the contemptible and the cravenly, quanto aos covardes, os ignóbeis, os desprezíveis, os mentirosos, lacking in courage, the cowardly submissive, os que não têm coragem, aqueles que se rendem à covardia, and as for the unbelieving and faithless, e os incrédulos, e os infiéis, and as for the depraved and defiled with abomination, e aos depravados, e corrompidos com abominações, and as for the murderers and the lewd, those who give supreme devotion to anyone or anything other than God, os assassinos, os pervertidos em abominações, os obscenos, lascivos, promíscuos, que oferecem devoção suprema a qualquer coisa fora de Deus, and all liars, those who knowingly convey untruth by word or deed, e todos os mentirosos, aqueles que conscientemente seguem estas coisas, seja por palavras ou por atos, all of these shall have their part in the lake that blazes with fire and brimstone. todos estes terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. This is the second death. Esta é a segunda morte. So he defines to you that there is a second death. Então ele define para vocês que há uma segunda morte. So, he's essentially saying Então, ele está essencialmente dizendo that when you decide to overcome sin in your Christian lifestyle, que quando você decide vencer o pecado no seu estilo de vida cristã, the second death has no power over you. That is the third benefit. a segunda morte não tem poder sobre você. Este é o terceiro benefício. But the second death will now have no power over you. Que a segunda morte não tem poder, não tem autoridade sobre você. If you decide to live a life that is overcoming sin, Se você decidir viver a sua vida como um vencedor, vencendo o pecado, if you decide to live your life while overcoming flesh, se você decide viver a sua vida vencendo a carne, you deliberately purpose that you will overcome flesh. você voluntariamente, deliberadamente se propõe a vencer a carne. He says this second death I've just described will have no power over you. Ele diz que esta segunda morte que eu acabei de descrever não terá poder sobre você.